Temos informações importantes sobre o caso do Dudu, né? Informações exclusivas. Atlético e Grêmio também entraram na corrida pela contratação do Dudu, atacante que pertence ao Cruzeiro. A gente já tinha falado aqui... Botafogo e Santos. A gente falou de Botafogo e Santos, mas tinha uma informação que o Cuca havia sinalizado como positiva a possibilidade do Dudu ir pro Atlético, né? Sim, anteontem. Foi anteontem, né? Na segunda-feira a gente falou isso aqui, mesmo, que verdade. o Cuca achava interessante. É verdade, não adianta negar não, tá? Adoro o Dudu e tal. Então tá fácil, né? Porque aí a fome com a vontade de comer. O Cuca quer, o Cruzeiro não quer, é só já se ajustar. Agora, quem vai tocar isso? O Alexandre Matos com o Vitor? Ah, com o Brax, tá. Brax e Alexandre Matos. Assim... você pode ter certeza de uma coisa, tá? Eu acredito, não sei, eu acredito que o torcedor do Cruzeiro não vai se incomodar. Salvo engano, o Valu foi o único que disse que não contrataria fosse ele diretor do Atlético. Eu acho que todos nós aqui dissemos Pergunta pra nós. Não, vocês disseram que sim. Você contrataria, não contrataria? Sim. Também, HG? Pagando 1,5 milhão? Nunca. O dinheiro não é seu. Ah, não, então beleza. O dinheiro não é meu, então contrata. Então. É isso. Então contrata. Tá vendo? Vamos ouvir. Posso perguntar? Pode. Posso perguntar o que falta no Atlético que a gente tá falando desde o início do programa aqui? Bate na mesa. Não. Desculpa. Atacante. Não. Tô falando de postura. Físico. Time mais físico, não é? Físico. O Ilharão e o Dudu entregam isso que o Atlético precisa? O Ilharão entrega. Ah, para. O Ilharão entrega. Mas você mudou de opinião sobre o Ilharão? Não, tô falando de entrega. Tô falando o seguinte: o Atlético não tem um jogador. Aí pinta o Ilharão, que você não tem que fazer alto investimento. Você vai lá e pega por necessidade. Mas não é por planejamento. Quando você pegar um projeto de futebol, o Ilharão não estaria nele. O Ilharão entra no radar do Atlético. O Ilharão entrou no radar. Você trata o Ilharão como se o Ilharão fosse um Bilu, não é isso. Não é isso. O Ilharão entrou no radar do Atlético porque é um jogador que você não precisa contratar, pagar pela contratação. O Ilharão hoje não joga mais do que o Alisson do São Paulo, que se tornou volante. Não joga mais. Mas é diferente. O Ilharão joga de primeiro. O Ilharão joga de primeiro. Surpreendentemente. Cara, ele não dá o ritmo. E outra coisa, o Dudu vai entregar no Atlético, vai jogar no Atlético no lugar de quem? Pode ser para fortalecer esse elenco, olhar para o banco. 1,5 milhão por mês, tá tranquilo, mas o dinheiro é meu. Pela direita. 1,5 milhão? O Cuca não precisa de alguém. Ele joga pela direita? Também joga, jogou no Palmeiras. Dudu vai sair do banco. Dudu vai sair do banco do Cruzeiro para ficar no banco do Atlético? Não, no caso. Tem contrato? O contrato obriga? Não sei se ele vai aceitar. A situação se tornou uma bola de neve lá no Cruzeiro. Mas acho que ele vai pro lugar que ele vai ser titular. Como titular ainda. Temos informações importantes sobre o caso do Dudu, né? Informações exclusivas. Vou até pedir para o Rodrigo colocar um exclusivo na tela daqui a pouco, porque a gente vai falar, né, sobre um motivo, alguns já sabem alguns motivos, mas teve um motivo muito forte lá no Chile que fez com que, né, a diretoria tomasse essa decisão de afastar o Dudu, tanto lá do jogo com o Uberlândia, quanto, né, agora, 2 dias aí, está afastado do clube, sem treinar, até que uma posição seja tomada, porque, na verdade, a gente sabe que a saída do Dudu do Cruzeiro é iminente. A não ser que aconteça uma grande reviravolta, no que eu não acredito, porque o Cruzeiro tem um presidente muito sério, muito transparente e muito correto, que é o presidente Pedro Lourenço, e um vice-presidente também muito estudioso, muito sério, que chama-se Pedro Júnior, né? Então, eu não acredito que eles vão abrir mão, né, de negociar o Dudu, porque ele não tem mais clima para continuar no Cruzeiro, não tem mais clima com a torcida, não tem mais clima com o treinador e não tem mais clima com a diretoria, tá? Então, daqui a pouco eu vou dizer o que aconteceu lá no Chile, né? Hoje duas fontes, para dizer a verdade, conversei com 2 pessoas que me informaram tudo o que aconteceu no vestiário após o jogo com o Palestino, e eu vou falar para vocês, vou relatar para vocês que essa foi a gota d'água para a diretoria do Cruzeiro tomar a posição de liberar o Dudu, né, do treinamento, e arrumou um clube para ele. A ordem é para que o CEO Alexandre Matos arrume um clube e negocie o Dudu para que o Cruzeiro não tome prejuízo. O Cruzeiro não vai pagar 50 milhões de multa. Contrato de 3 anos, né? Agora, olha, eu sou um cara que sempre elogiei o Dudu, que gosta do Dudu, né? Agora, gente, o cara fazer isso com o Cruzeiro, ano passado, ele acertou tudo verbalmente, pipocou, não foi pro Cruzeiro. Todo mundo ficou chateado. Aí o presidente vai no final do ano dar uma chance nova para ele. Tá aí o Dudu, ó. Dá uma chance nova para ele. E ele faz essas coisas,
E ele faz, não respeita a hierarquia. Sabe, daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que ele falou no vestiário lá no Chile. Sabe, duas fontes me falaram. Então, com toda certeza, isso pesou muito. Aí, ó, o presidente recebendo os jogadores do Mineirão, uma festa maravilhosa, né? Pô, eu e o Dudu pisar na bola. O contrato não diz que ele tem que ser titular, não. Tava melhorando, caía, fez um jogo bom, outro ruim, então não tava merecendo ser titular. Né? E já todo mundo já noticiou, quando ele foi lá na reunião com o presidente, que ele não tinha sido nem convidado, iriam só o Cássio, o Lucas Silva e o Lucas Romero. Ele pediu para ir. E chegou lá, perde a cabeça do treinador, que história é essa? Né? Isso aí já foi divulgado aí por todo mundo. Né? Então, pelo amor de Deus, pô. O cara que foi cria da Toca da Raposa. Tem uma chance de voltar a vestir a camisa azul, 33 anos. Ficou 2 anos no banco. 1 ano machucado, fez a cirurgia, e outro ano no banco, porque o Abel não quis utilizá-lo. O Cruzeiro traz de volta para resgatar seu futebol. Pô, e ele pisa na bola dessa maneira? Não dá, Dudu, me desculpe. Sabe, gosto de você pra caramba, mas certo é certo, errado é errado. E você é o único errado nessa história. O treinador não tem que te colocar de titular se ele entender que não deva, tá certo? Ele não tem que te dar satisfação. Tele Santana tirava e botava o jogador, nem olhava pro cara do cara. Só dava a escalação lá e nem conversava. Os treinadores de hoje ainda conversam, bate-papo, ó, tô te tirando por isso, por aquilo. Tele Santana não dava satisfação para ninguém. Tele tirava o cara e colocava. O cara não sabia porque entrou, o outro não sabia porque saiu. Né? Mas hoje os caras querem, pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? Galera, chegou a hora. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu, segundo 2 fontes que eu conversei hoje. O Cruzeiro perdeu para o Palestino. Essa é exclusiva, hein, gente? Perdeu para o Palestino. Né? Não fez até um mau jogo, não. Mas perdeu. E o CEO, Alexandre Matos, entrou no vestiário, cobrando, é claro. Né? Ele quer o Cruzeiro vencendo. Né? Ele contratou jogadores para o Cruzeiro vencer. E ele, pô, falou com a turma, né, dentro do vestiário, depois da derrota, cobrando, naturalmente, a função dele é essa, é cobrar, porque ele é o CEO do clube. Né? E, depois que ele fez a cobrança, jogadores todos calados, entenderam? Né? E o Dudu virou para ele, abre aspas, e disse o seguinte: olha, se quiserem me mandar embora, podem me mandar, mas que paguem a multa. Fecha aspas, Dudu. Isso chegou, é claro, para o presidente Pedro Lourenço e para o Pedro Júnior, vice-presidente. E isso pegou mal para o Dudu perto do grupo, dos jogadores, pegou mal, né? O Alexandre Matos naturalmente ficou chateado com a resposta do Dudu, porque nenhum jogador se manifestou. Ele deve ter cobrado, deve ter dito a gente, quem não quer jogar não joga, vai embora, mas honra a camisa, deve ter falado isso, imagino eu. Né? E o Dudu retrucou dizendo que se quiserem mandar embora, que mandem, mas que paguem a multa integral, porque não abre mão de nada. Isso no Chile, depois da derrota com o Palestino. E aí, claro, quando a diretoria soube e o Cruzeiro foi para Uberlândia, o Dudu foi afastado, né? Foi mandado embora, ele foi com a delegação para lá e teve que voltar. Compraram uma passagem para ele voltar, foi desligado do grupo. Né? Agora, a decisão de que ele não treina mais, pelo menos nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, até que a diretoria se reúna com o André Cury, que é o empresário dele, e que uma solução seja encontrada. Então, é isso. Outra coisa que a fonte me disse, que ele reclama de tudo, que até os próprios jogadores estão insatisfeitos com ele. Tá? Que até os próprios jogadores, colegas dele, estão insatisfeitos, que ele reclama de tudo. Então, realmente, não dá para ficar, amigo. Se você é cria da casa, você recusa o clube no meio do ano, porque ele recusou o clube, ele fechou o contrato verbal e não cumpriu a palavra. Tanto que a presidente Leila detonou ele. Aí você, no final do ano, é contratado, a torcida te perdoa, o presidente te perdoa, e você agora, 4 meses depois, faz isso? Esse não é um comportamento. Sabe, ele deveria, como todo grupo, ter ficado calado, entendido a mensagem, e em entendendo a mensagem, né, procurar melhorar. Mas não, você... Pô, o clube perde, o time perde, praticamente eliminado da Sul-Americana. O CEO, que tem todo o direito de cobrar, porque essa é a função dele, foi ele quem contratou os jogadores,
entra no vestiário, cobra, e o cara diz para ele, né, que se quiser me manda embora, pagando a multa tá tudo certo. Isso não é um comportamento exemplar de um cara que quer ficar no clube. Então, para mim, essa foi a gota d'água. E para a diretoria também. Está aí a informação que ninguém tem, né? E hoje eu apurei com 2 fontes que estavam lá, né? E me disseram isso, que o Dudu foi o único que retrucou depois que o Alexandre Matos, né, cobrou dos jogadores. E eu repito, né, eu gosto do Alexandre Matos, achei ele um baita CEO, e ele tem que cobrar mesmo. E ele cobrou no vestiário, e o Dudu, né, teria retrucado, dizendo que quem quiser que mande embora, mas que pague a multa, porque não abre mão de 1 centavo. O que você acha disso, João Paulo? Ah, cara, é loucura, né? O Dudu, como você falou muito bem, né, Jaicy? Ano passado, o Cruzeiro tinha anunciado o jogador, ele desistiu por conta dos acontecimentos lá, ele nem quis falar sobre isso quando chegou no Cruzeiro, falou que tinha mudado e tudo mais, que a torcida foi, tá com aquele pé atrás com ele e tudo mais, falou, não, a gente vai gostar de você se você jogar bem. E foi isso, né? Ele começou bem ali no Mineiro e tudo mais, a torcida já entendeu, falou, não, vamos pegar menos no pé do Dudu, e aí chega no momento ali que ele vai para o banco, porque o Jardim estava tentando encontrar o time ainda, ele vai para o banco e começa a reclamar, começa a falar um tanto de coisa, falar que não entendeu por que foi para o banco, sendo que o Jardim já tinha conversado com ele. Então, cara, para mim é assim, para mim, realmente, se ele não quer ficar no clube, vai embora, assim, eu tenho essa opinião. Se o cara não quer jogar no Cruzeiro, não fique. Vai embora. Mas também com o contrato de 3 anos é complicado a multa. Sim, né? Tem que arrumar um clube que pague o Cruzeiro. Sim, mas... Porque o Cruzeiro não vai ficar nesse prejuízo. Agora, veja o conjunto de coisas. Pede a demissão do treinador. Dá uma entrevista dizendo que não entende por que ele está no banco. E chega lá no Chile, depois da derrota, que o CEO cobra de todo mundo. Só ele se manifestou dizendo que se quiser mandar embora, que mande, mas que pague a multa. Não tem mais como continuar. Olha, eu disse, no futebol tudo pode acontecer, mas pelo que eu entendo da seriedade, transparência, né, e responsabilidade do presidente Pedro Lourenço e do vice-presidente Pedro Júnior, eu acho que o caminho do Dudu no Cruzeiro acabou. Mesmo porque está queimado com a torcida, não tem mais como. Eu acho que não tem como reverter uma situação tão grave como essa. Quarta-feira com o Cruzeiro em campo, hein? Teremos Campeonato Brasileiro Feminino A1, Cruzeiro e Flamengo. Jogo 7 horas da noite, Castor Cifuentes em Nova Lima. Tá rolando venda de ingresso lá no ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro tá de olho na liderança. Isso porque, se o Cruzeiro conseguir pontuar e a Ferroviária não pontuar, a Ferroviária joga fora de casa, mas aí amanhã contra o Fluminense. Então, dependendo do resultado hoje, o Cruzeiro dorme na liderança nesse jogo diante da equipe do Flamengo. 7 horas da noite, então, Castor Cifuentes em Nova Lima. Terá transmissão do Sport TV. Bora acompanhar o time feminino do Cruzeiro. A Ferroviária lidera com 19 pontos, levando vantagem no saldo de gols. Tem 1 gol a mais de saldo que o Cruzeiro. Ferroviária marcou 17 gols, sofreu 5. Cruzeiro tem 19 pontos, marcou 18 gols e sofreu 7. E por isso a Ferroviária está na liderança. Quem sabe, hein? O time do Cruzeiro aí assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tem Cruzeiro em campo também no Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo na Toca 1, com transmissão do canal do Cruzeiro no YouTube. TV Cruzeiro, hein? Então, é mais um compromisso do time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Deixa eu só pegar a tabela, porque o Cruzeiro está na vice-liderança com os mesmos 14 pontos do Palmeiras. Aí o Palmeiras está na liderança por causa de vantagem no saldo de gols. 7 jogos para cada um, 4 vitórias para cada um, 2 empates e 1 derrota. O Palmeiras marcou 15 gols, sofreu 8, saldo de 7. O Cruzeiro marcou 16 gols, sofreu 10, saldo de 6. O Cruzeiro que na última rodada venceu a equipe do Santos por 3-2 lá em Santos. O Palmeiras hoje joga com o Grêmio fora de casa. O Grêmio está na 15ª colocação e o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense, que está em terceiro, hein? Com 13 pontos. É jogo difícil para o Cruzeiro. Um bom duelo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, 3 da tarde, transmissão na TV Cruzeiro. No profissional, o Cruzeiro em campo, nesta quinta-feira, aí é Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, a terceira fase, começou daquele jeito, hein? Tivemos Internacional 1, Maracanã 0, jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Retrô e Fortaleza 1-1 no Recife. Maringá e Atlético Mineiro 2-2 em Maringá. Fluminense 1, Aparecidense 0, o jogo no Maracanã. E São Paulo 2, Náutico 1, esse jogo no Morumbi. Hoje teremos Botafogo e Capital, no Rio de Janeiro. Ceará e Palmeiras, no Ceará. Novo Horizontino e Corinthians, no interior de São Paulo. CSA e Grêmio, em Maceió. Paysandu e Bahia. Amanhã, o Cruzeiro em campo às 9h30 da noite, fechando aí esta fase de ida, ou fechando os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A preparação do Cruzeiro será encerrada na tarde de hoje. Vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro informou mais de 17 mil ingressos vendidos. A venda está rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá, nesta quinta-feira, feriadão, 9h30 da noite, no Mineirão. É duelo de Copa do Brasil, o maior campeão da competição em campo. Leonardo Jardim define o time à tarde. Sobre Dudu, a expectativa é de que nesta quarta-feira tenha aí a primeira reunião do staff do jogador com a diretoria para se chegar em um denominador comum quanto à saída do atleta, que foi liberado dos treinos até que tudo se resolva. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!